Olá, a graça e a paz de Cristo a todos vocês que nos assistem. Eu sou o presbítero Adalto e sirvo a Deus aqui na Primeira Igreja de Cristo Jesus de Mandaguaçu, no Paraná. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus e orar com você. Se você por acaso tiver um pedido de oração, deixe aí nos comentários e nós teremos o prazer de orar por você. Caso você more aqui por perto, nós teremos um grande prazer em recebê-los também aqui na Igreja de Cristo Jesus. Lembrando que o nosso querido editor vai colocar aí no vídeo o endereço e os horários dos nossos cultos semanais. Só lembrando também que neste momento de pandemia, nossa igreja está tomando todos os cuidados. Lembrando que os cultos são realizados com uso de máscara e nós teremos o prazer de receber você aqui, tomando todas as precauções e todos os cuidados também com a sua saúde. Que Deus abençoe você e vem comigo na Palavra de Deus. Você cristão certamente já deve ter feito a tão famosa oração do Pai Nosso. Você certamente conhece essa oração. Muitas vezes você deve ter orado ela na sua vida. Eu me lembro que desde que eu ainda era uma criança, nós já fomos ensinados a orar essa oração que foi ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa oração se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Eu estarei aqui lendo apenas um versículo que diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu disse, eu não tenho na minha memória quantas vezes eu orei essa oração e quantas vezes eu falei essa frase presente nessa oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, eu lhe faço uma pergunta. Quando você ora essa oração, você realmente quer que Deus realize a sua vontade? Porque nós temos os nossos pedidos, nós temos as nossas vontades, mas quando nós oramos essa oração, nós repetimos essa frase: seja feita a tua vontade. E nós, quando repetimos essa oração, será que nós temos essa convicção? Será que a vontade de Deus é realmente a melhor vontade para nós? Quando você ora pedindo algo a Deus, você pede querendo que Ele faça aquilo que é melhor para você? Ou você quer que Ele faça a sua vontade? Eu poderia destacar algumas coisas sobre a vontade de Deus nessa mensagem. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa mensagem é que a vontade de Deus, ela é boa. Deus quer o nosso bem. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vontade de Deus foi enviar o Senhor Jesus aqui para que nós criamos nele e que nós tenhamos a vida eterna. Então, a vontade de Deus, ela é boa. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vemos quantas coisas boas Deus fez para nós. Então, a vontade de Deus, ela é uma vontade boa. Em segundo lugar, a vontade de Deus é soberana. Deus não negocia com ninguém. Quando Deus quer realizar algo, Deus não pede conselho, Deus não pede ajuda, Ele simplesmente realiza. E a vontade de Deus, mesmo na nossa vida, ela nunca vai deixar de ser soberana. Ou seja, Deus é soberano e se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Outra coisa sobre a vontade de Deus é que a vontade de Deus é justa. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que age segundo a sua justiça. E eu lembro a vocês que um atributo de Deus não anula o outro atributo. Deus é amor. Deus nos ama. E Deus, como nos ama, com certeza quer aquilo que é melhor para nós. Mas Deus também é justo. E Deus sabe agir como justiça. Outra coisa que nós podemos ter dúvidas, já que a vontade de Deus é boa, já que a vontade de Deus é soberana, já que a vontade de Deus é justa, como nós vamos saber a vontade de Deus? A palavra do Senhor vai afirmar que se nós oramos, ou quando nós orarmos segundo a vontade de Deus, Deus vai atender às nossas orações.
Agora, como que eu vou descobrir essa vontade de Deus que é boa, que é soberana e que é justa? Nós só podemos conhecer os gostos de uma pessoa quando nós nos relacionamos com ela. Você aí que é casado, você aí sabe que para conhecer os gostos do seu cônjuge, você precisou conhecê-lo. No meu caso, sou casado já há 19 anos. E eu conheço bem os gostos da minha esposa, porque nós temos um relacionamento íntimo. Nós sabemos quando um está bravo, quando o outro está chateado. Às vezes, até pelo telefone, nós conseguimos reconhecer e saber a vontade do outro. Por um olhar, nós conseguimos nos comunicar. Então, para que você conheça a vontade de Deus, para que você consiga entender aquilo que Deus quer para você, você primeiramente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, certamente você vai ter dúvidas em qual é a vontade de Deus. Quando nós não conhecemos uma pessoa, nós não sabemos o seu gosto. Mas você conhece bem os gostos do seu melhor amigo, os gostos do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, do seu esposo, da sua esposa. Porque você tem um relacionamento íntimo e pessoal. Então você vai saber a cor preferida, a música preferida, a roupa preferida. E com Deus não é diferente. Nós vamos conhecer, nós vamos entender qual é a sua vontade quando nós nos relacionamos intimamente com Deus. Então nós precisamos procurar conhecer a Deus e ter um bom relacionamento com Deus. E isso é possível através da sua palavra. Você deve querer, você deve buscar conhecer a palavra de Deus para que você conheça bem esse Deus que te ama, esse Deus que tem uma vontade e tem um plano bom para você. Então eu poderia também ressaltar que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é justa. Agora, e a minha vontade? Será que realmente eu sei o que é melhor para mim? Quando eu estou lá orando a Deus e eu peço as coisas para Deus, e geralmente a gente tem uma grande lista que apresentamos para Deus. Nós temos muitas necessidades, nós padecemos de muitas coisas. Então, certamente, você ora a Deus apresentando as suas dificuldades. Senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Eu quero. Então, tantas coisas que nós queremos, tantas coisas, tantas vontades que nós apresentamos a Deus. E será que essas vontades que nós temos, elas são verdadeiramente boas? Olha, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas cujas vontades foram atendidas e por eles terem essas vontades atendidas, eles sofreram, eles padeceram situações ruins. Eu vou citar aqui alguns exemplos aonde as vontades das pessoas levaram a situações terríveis. E muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos também podem nos colocar em situações ruins. Eu posso citar o caso lá de Gênesis e Eva. Eva, ela olha para aquele fruto e ela tem uma conversa com uma serpente, com um ser que aparece ali. E Deus havia dado uma ordem para Adão que não deveria comer um fruto daquele jardim. Vocês podem comer de todos os frutos, mas desse aqui, se vocês tocarem nele, vocês vão morrer. Mas a palavra do Senhor diz que Eva olha para aquele fruto e viu que era um fruto bom, bonito, agradável e poderia lhe dar o entendimento. E ela deseja comer aquele fruto. E ela vai e realiza o seu desejo. E olha onde nós viemos parar. O pecado entrou no mundo perfeito que Deus havia criado, simplesmente porque Eva desejou aquilo que não era para ela. É agradável, é bonito, é saboroso, mas trouxe um grande mal para a vida de Adão e de Eva. Eu posso citar o caso também da esposa de Jacó, chamada Raquel. A esposa cuja Bíblia diz que Jacó amava. Então Jacó, se você conhece a história de Jacó desejou e quis casar com Raquel. Mas ele foi enganado pelo seu sogro e ele teve que casar com a outra filha de Labão e depois então casar com Raquel. E a palavra de Deus diz que Raquel era estéril. Ela não podia ter filhos. E um dia ela fala: Jacó, me dá filhos, senão eu morrerei. E ela pede filhos.
E Deus então realiza a sua vontade e ela dá à luz a um filho chamado José. E depois ela dá à luz a outro filho. E esse filho, ela vai morrer no parto desse filho. Ela vai ter um parto complicado, difícil, e ela então perde a sua vida. E ela pediu então um filho. Se ela tivesse pedido um filho, tivesse contentado talvez com José, talvez ela não teria morrido. Mas ela teve a sua vontade atendida e ela morreu. Porque ela quis ter filhos e ela teve que passar por essa situação. Jacó perde a esposa amada e ela então falece. Talvez se ela soubesse das consequências desse pedido, ela não pediria isso, ela não evitaria isso, mas ela morreu. Então Raquel é um bom exemplo também de situações em que nossas orações são ouvidas, nossas vontades são executadas e sofremos por isso. Também o Sansão. O Sansão, em certo momento, ele deseja se casar com uma mulher cananeia. Ele fala para os seus pais, eu quero me casar com aquela mulher. É aquela que eu quero. Os seus pais dizem, olha, aquela mulher não é para você. Aquela mulher não é boa para você. Ela é de um povo que é idólatra, um povo que não é o seu povo. Mas ele deseja, ele quer, ele bate o pé, ele afirma e ele se casa com a mulher que ele quis casar. E as consequências para a vida de Sansão foram terríveis. Uma mulher então trai, descobre a fonte do seu poder e ele é entregue aos seus inimigos. E você sabe o final da história de Sansão, uma história trágica, porque ele buscou realizar a sua vontade, os seus desejos. Outro exemplo que nós podemos ver é o filho pródigo. Ele exige do seu pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha herança, eu quero a minha herança. E o pai então atende o seu pedido e lhe dá a sua parte da herança, com o pai ainda em vida. E esse menino, esse garoto então sai pelo mundo e a palavra do Senhor diz que ele gasta, ele desperdiça a sua riqueza, a sua herança, e vem um tempo ruim, um tempo difícil. E agora esse jovem se encontra num lugar com os porcos, desejando se alimentar da comida dos porcos, numa situação deplorável. Ele lembra da casa do meu pai. Quantos funcionários do meu pai são tratados melhor do que eu? Ele fala, eu voltarei à casa do meu pai. Então, se ele tivesse permanecido na casa do seu pai, não tinha enfrentado essa situação. Ali tinha comida boa, tinha sua roupa lavada, tinha uma cama boa para dormir. Mas porque ele quis a sua herança e quis sair pelo mundo, ele então enfrenta uma situação tão terrível. Então, esses aqui são alguns exemplos de que a nossa vontade pode ser ruim. Agora, a vontade de Deus sempre será boa. Por isso eu ressalto a você a importância de orar essa oração do Pai Nosso com convicção de que a vontade de Deus é melhor para nós. Você pode apresentar os seus pedidos a Deus. Você pode pedir a Deus por um emprego, por uma cura, mas peça absolutamente que Deus cumpra a sua vontade na sua vida. A vontade de Deus é a melhor coisa para nós. Eu posso citar o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que lá no Getsemane, quando estava em oração a Deus, a palavra do Senhor diz em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, o versículo 39, diz assim, ele avançou um pouco, curvou o seu rosto no chão e disse, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus ia enfrentar uma situação terrível. Ele havia sido traído, ele seria traído com um beijo do seu discípulo. Ele ia ser crucificado, cuspido, desnudo, pregado numa cruz. Uma situação terrível, dores e humilhação que ele iria passar. Ele estava sentindo o peso de tudo isso. Contudo, ele ora ao Pai e diz, Senhor, que seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é o melhor que pode ser feito na nossa vida. Jesus, o nosso Salvador, se submeteu à vontade do Pai. Então nós precisamos aprender essa grande lição com Jesus e se submeter à vontade do nosso Deus. Nós podemos chegar à presença de Deus, mas nós devemos saber que a vontade de Deus sempre será a melhor para nós. Então Deus tem algo bom para você. Deus quer o seu melhor. Se submeta à vontade dele
E quando você orar, peça para que Deus cumpra sobretudo na sua vida a sua boa vontade. Oremos a Deus mais uma vez. Senhor Deus, dá discernimento a essa pessoa que nos vê, que nos ouve através desse vídeo, ó Pai. Entre com a Tua providência na vida dele, na vida dela, e que ela reconheça que a Tua vontade, que os Seus planos são soberanos, que os Seus planos são os melhores. Eu tenho planos para mim, eu tenho a minha vontade, mas eu reconheço que a Tua vontade é melhor que a minha. Abençoa a vida dessa pessoa. Dá a Tua graça, a Tua libertação, a Tua provisão. Se precisa de uma cura, cura. Se precisa de um emprego, dá um emprego. Se precisa, meu Deus, do discernimento, dá o discernimento. Enfim, alcança essa pessoa com a Tua boa e maravilhosa vontade. Abençoe a todos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa lhe dar aquilo que você precisa. Mas lembre-se que a vontade de Deus é o melhor para você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.